Costuma sentir-se exausta, irritada e desmotivada com a vida? Pode ser que o sistema nervoso esteja desregulado e alterado. O stress negativo, mais danoso para a nossa saúde física e emocional, não é aquele que surge no cotidiano de forma presencial e por vezes dolorosa, mas sim o que se evidencia progressivamente de forma surda e insidiosa, ou seja, uma ansiedade inconsciente que se desenvolve gradativamente corroendo o nosso ser como um todo, sem darmos por isso, inflamando todo o corpo por dentro e, quando tomamos consciência disso, é tarde demais. Saiba que o cansaço generalizado ou a astenia, as dores difusas, a ansiedade, os problemas digestivos, a inflamação crónica e as dificuldades em dormir não surgem por acaso. Nos próximos minutos, vai conhecer a causa subjacente, mais evidente, desses desequilíbrios e como reequilibrar a mente e o corpo. Provavelmente já lhe disseram que está tudo normal, para não se preocuparem, que o tempo resolve tudo ou que tudo voltará ao normal. Ou então, aconselharam-no a conformar-se com a situação porque é incurável ou está num processo degenerativo que faz parte da idade. No entanto, o corpo reclama e alerta para o seu declínio, manifestando episódios dolorosos, dificuldade e limitação de movimento, indisposição, stress físico e emocional, que não cessa e até aumentam de forma intermitente, passando a permanente. O cérebro está esgotado, o corpo está cansado e a vida começa a correr mal. Os insucessos, quer profissional, pessoal e social, são bem patentes e o acompanham diariamente. Hoje venho falar-te de algo pertinente e pouco abordado relacionado com o nervo vago. Nesse sentido, pergunto: como o nervo vago pode estar associado à inflamação crónica silenciosa? Para descobrires, acompanha-me até ao final para conheceres 3 potenciais passos de cura para regular o sistema nervoso. Vamos relembrar que o nervo vago é o principal nervo do sistema parasimpático, o sistema responsável pela cura, pela regeneração e pelo descanso profundo. É ele que envia ao corpo a mensagem mais importante de todas: estás seguro agora. Quando essa mensagem chega, o corpo relaxa, a respiração abranda, o coração desacelera, a digestão ativa-se, o sistema imunitário entra em equilíbrio, a inflamação começa a desligar-se e assim sucessivamente. O nervo vago ativo funciona como um regulador natural do stress. Depois de um momento difícil, ele ajuda o corpo a voltar ao centro. Cortisol sobe quando é preciso e desce quando já não é necessário. Mas o problema começa quando o corpo deixa de sentir segurança por longos períodos de tempo, nomeadamente traumas emocionais, stress repetitivo, ambientes imprevisíveis e tóxicos, falta de suporte, excesso de exigência, medo constante, falta de resiliência, situações onde a pessoa não pode reagir nem expressar o que sente ou que sentia. Tudo isso vai ensinando o sistema nervoso a viver em alerta. E o nervo vago aprende uma nova linguagem. Não a do descanso, mas a linguagem da sobrevivência. Quando o nervo vago fica desregulado, ele já não consegue enviar o sinal de está tudo bem. O corpo permanece num estado de vigilância constante, mesmo quando, aparentemente, não há qualquer perigo. É como se o sistema nervoso estivesse sempre à espera de algo negativo para acontecer. E, nesse estado, o cérebro faz aquilo que foi programado para fazer.
ativa o eixo do stress. O hipotálamo envia sinais às suprarrenais. As suprarrenais, por seu turno, libertam cortisol e o corpo entra em modo de emergência. O problema é que, quando o nervo vago não consegue desligar esse circuito, o cortisol não baixa, fica elevado, dia após dia, ano após ano. Nesse estado, o sistema imunitário é suprimido. A inflamação reaparece assim que o efeito do cortisol diminui. A resposta inflamatória torna-se desregulada. É por isso que, em muitas doenças autoimunes ou inflamatórias, o uso de corticoides alivia os sintomas apenas temporariamente. Quando o efeito passa, a inflamação regressa, muitas vezes com mais intensidade. E em relação aos anti-inflamatórios, será que apresentam alguma solução? Vamos tentar perceber. Eles podem reduzir a dor e o inchaço no momento, mas não curam a causa. É como colocar um pence rápido numa ferida profunda e continuar a andar sobre ela. Por fora parece melhor, mas por dentro o tecido continua irritado. Com o stress crónico acontece o mesmo. O cortisol anestesia, a inflamação por instantes, mas o corpo é mantido num estado interno de agressão constante. E é aqui que surgem os sinais, muitas vezes ignorados ou mal interpretados. Ansiedade sem motivo aparente, sensação de estar sempre em alerta, inflamação crónica, dores que mudam de sítio ou não têm causa clara, digestão lenta, pesada ou irregular, dificuldade em descansar profundamente, sensação de vazio ou desconexão emocional, cansaço profundo, mesmo depois de dormir, dificuldade em sentir prazer, alegria ou segurança. O corpo até descansa, mas não recupera totalmente. E então surge um pensamento muito comum: devo estar fraco. Há algo em mim errado. Mas não há. O que existe é um sistema nervoso que aprendeu a proteger-se. O nervo vago que deixou de confiar no ambiente. Um corpo que prefere manter o cortisol alto a arriscar baixar a guarda. Porque, para ele, baixar o stress nunca foi seguro. Ou seja, o nervo vago, fraco, mantém o cortisol alto. O cortisol alto mantém a inflamação ativa. É um ciclo silencioso, mas poderoso. A história de Karina é um exemplo reativo da alteração do sistema nervoso. A Karina é uma criança extremamente sensível. Cresceu num ambiente dissonante, tóxico e sufocante, tendo sofrido negligência, assistido a conflitos entre os pais, comportamentos imprevisíveis e violentos da parte do pai. Não havia violência constante, porém, havia muita tensão, muito medo e silêncio emocional. Quando algo assustador acontecia, o corpo da Karina tentava reagir sem reação para lutar ou para fugir. Era como se ficasse paralisada. O seu corpo e mente não estavam preparados para isso. Então, o sistema nervoso fez o que sabia fazer para sobreviver. Congelou. O mecanismo de luta ou fuga não se ativou plenamente. Quem assumiu o controle foi o parasimpático dorsal, o ramo do nervo vago ligado ao colapso e à dissociação. A Karina ficava quieta, desligava-se, prendia a respiração, engolia emoções e o corpo aprendeu, para sobreviver, não sintas, não te movas, não reajas. Ela cresceu, mas o corpo não o esqueceu. Hoje, a Karina é adulta. Sente fadiga constante, inflamação, ansiedade sem motivo aparente, dificuldade em relaxar, tem uma sensação de vazio ou desconexão, às vezes com a realidade.
Costuma ter problemas digestivos, tem dores crónicas, tudo isso, portanto, ligado à sua infância, às suas memórias que estão na mente e no corpo. O corpo dela continua em estado de congelamento intermitente e cada vez que a vida traz stress, o sistema nervoso reage como aprendeu na infância e o cortisol sobe. Não é drama, não é fraqueza, é memória neurobiológica. Em fases iniciais, o aumento do cortisol reduz a inflamação. É exatamente por isso que medicamentos como cortisona ou injeções de corticoides são utilizados na medicina convencional. O problema surge quando essa exposição se prolonga no tempo, degradando tecidos, nomeadamente músculos, pele e articulações. Enfraquece a estrutura corporal no geral, reduz a capacidade de regeneração tecidual, cria um estado de inflamação de baixo grau persistente. O exemplo clássico são as injeções de cortisona nas articulações. Podem aliviar a dor temporariamente, mas o seu uso repetitivo é conhecido por fragilizar a articulação, acelerar a degeneração e o envelhecimento e aumentar o risco de lesão futura. O mesmo pode acontecer de forma mais silenciosa quando o corpo vive em stress crónico. Stress constante. Não é uma injeção localizada, mas um banho hormonal diário que enfraquece o organismo como um todo. Perceba agora como a inflamação pode afetar a circulação sanguínea. Fazendo uma analogia, imagine o corpo como uma cidade. Quando tudo está calmo, o trânsito flui, há menos poluição sonora e carbónica, os transeuntes e os condutores chegam com facilidade aos seus destinos. De forma similar, o sangue chega às extremidades, os tecidos recebem oxigênio, nutrientes e o calor. Mas quando o corpo entra em estado de emergência, ele muda, assim como a cidade muda no seu funcionamento. O cortisol elevado diz: há perigo, redireciona recursos. Então o sangue é puxado para o centro, para o coração, para o cérebro, para grandes músculos. Para quê? Para lutar e fugir. A boa notícia é esta: o nervo vago pode ser reeducado. Aqui ficam alguns pilares essenciais. Primeiro, criar segurança no corpo. Antes de curar, o corpo precisa sentir-se seguro. Respiração lenta, contacto com a natureza, voz suave, presença. Segundo, trabalhar o nervo vago diretamente. Para trabalhar o nervo vago diretamente, faça uma automassagem de forma suave no pescoço, especialmente atrás da orelha, na base do crânio e no tragus, a pequena cartilagem na orelha. Pode para isso utilizar o polegar e o indicador e realizar movimentos circulares suaves durante uns minutos. Terceiro, descarregar o stress acumulado. Realizar movimentos gentil, tremores naturais, alongamentos, caminhadas. O corpo precisa liberar o cortisol que ficou preso. E para finalizar, a inflamação não é um castigo, é um pedido de segurança. E quando o nervo vago volta a confiar, o corpo começa finalmente a descansar e a desinflamar. Se gostou deste conteúdo, dê um like e partilhe com quem precisa de ouvir estas palavras. Para mais informações acerca da conexão mente e corpo e como libertar o corpo, clique no link abaixo, na descrição, onde vai encontrar um pequeno e-book muito informativo. Obrigado por ter ficado comigo até ao final. Saudações.